Olá, povo lindo de Deus, paz seja com todos. Agora iniciamos mais um Gotículas de Fé. E eu mesmo que esse vídeo lhe encontre em paz, segurança, tranquilidade, confiança no Senhor. Amém? Chegou a hora de nós compartilharmos o que o Senhor falou conosco nessa semana. Nós lemos vários livros, passamos por Zacarias, Eclesiastes, Malaquias, Esté, Apocalipse. Eu creio que Deus falou aos nossos corações como Ele tem falado esse tempo todo. Amém? Então vamos compartilhar o que Ele falou conosco. Bom, nós começamos a leitura da palavra no domingo, dia 18, onde nós lemos Zacarias. Continuamos a leitura no livro de Zacarias 9 e 10, que fala do julgamento dos inimigos de Israel, a vinda do rei de Sião, o aparecimento do Senhor e o cuidado do Senhor por Judá. Nós lemos Eclesiastes 10, que fala do valor da sabedoria. No dia 19, nós lemos Zacarias 11 e 12, onde fala dos dois pastores, a destruição dos inimigos de Jerusalém e o arrependimento dos habitantes de Jerusalém. E lemos Eclesiastes 11 e 12, onde nos traz sábios conselhos, conselhos para os jovens e a conclusão do livro de Eclesiastes. Um livro muito rico, um livro que trouxe vários conselhos realmente. Bom, no dia 20, nós terminamos a leitura também de Zacarias, nós lemos Zacarias 13 e 14, que fala da eliminação dos profetas, o pastor ferido e as ovelhas dispersas e a vinda do reino do Senhor. E nós começamos a leitura em Apocalipse. O livro de Apocalipse, o autor é João, e assim, o mais engraçado de Apocalipse, eu tinha medo de ler Apocalipse. Eu tinha medo das revelações que continham em Apocalipse. Eu dizia, meu Deus, não vou aguentar, não vou suportar. E realmente Apocalipse é um livro de muitas revelações, Nos mostra, entre muitas outras coisas, que Satanás é o nosso verdadeiro inimigo. Ele não brinca de ser inimigo, ele é verdadeiramente o nosso inimigo. E por isso nós não devemos brincar de ser cristãos, irmãos. Ele nos mostra também que existe uma batalha espiritual muito grande, mas também ele nos mostra que Jesus sempre vence. Tem coisas realmente muito pesadas, muito fortes, mas sempre tem uma mensagem de esperança. Quando ele diz que se nós perseverarmos, ele nos dará vestes brancas, ele colocará o nosso nome nas pedrinhas, enfim, nós estaremos reinando com ele. Essa é a melhor de todas as notícias, não é verdade? Então, e nós lemos Apocalipse 1, que nos mostra a saudação de João, doxologia a Cristo e alguém semelhante a um filho do homem. Bom, no dia 21, nós começamos o livro de Malaquias, que são 4 capítulos, O autor é o próprio Malaquias, e esse contexto nos mostra, nos mostra que ser cristão tem mais a ver com relacionamento do que com religiosidade. Também nos ensina sobre o dízimo, que é muito importante, e que devemos honrar ao Senhor. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor tem que ser dado a Deus. O livro nos fala, o primeiro capítulo, na realidade os 4 capítulos, não só o primeiro capítulo, nos fala do amor de Deus por Israel, a rejeição dos sacrifícios impuros, a repreensão aos sacerdotes, a infidelidade de Judá, o dia do julgamento, roubando a Deus e o dia do Senhor. Nós continuamos também a leitura em Apocalipse 2 e 3, onde nos mostra uma carta a várias igrejas, Deus, através de João, estava mandando cartas a várias igrejas, alertando cada uma delas. A igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia e de Laodiceia. Eu creio que você aprendeu muito com essas cartas. No dia 22, nós começamos o livro de Esther, um livro lindo, O autor é desconhecido, E esse livro nos mostra que quando ele nos chama para um propósito, ele garante a vitória. Ele chamou Esther para um propósito grandioso e Esther não fugiu ao propósito dela. Mesmo já sendo rainha, mesmo já estando numa posição de destaque, uma posição de conforto, ela não fugiu ao propósito de Deus na vida dela. E isso nós podemos aprender, de não fugirmos também do propósito que Deus tem para as nossas vidas. Os capítulos 1, 2 e 3 nos fala da rainha Vasti afrontando o rei, a coroação da rainha Esther, Mardoqueu descobrindo uma conspiração e o plano de Amã para exterminar os judeus. Nós continuamos também a leitura em Apocalipse 4 e 5, que nos fala do trono no céu e o livro e o cordeiro. No dia 23, nós lemos Esther 4, que nos mostra o pedido de Mardoqueu a Esther, e nós lemos Apocalipse 6 e 7,
que nos fala dos selos, os 144 mil selados, e a grande multidão de vestes brancas. No dia 24, nós lemos Esther 5 e 6, que mostra o pedido de Esther ao rei, a ira de Amã contra Mardoqueu e Amã sendo obrigado a honrar Mardoqueu. E nós lemos Apocalipse 8 e 9, que nos mostra, nos mostra o sétimo selo e o incensário de ouro e as trombetas. Então, assim, foram leituras muito ricas. E o que é que nós podemos aprender com essas leituras, né? Uma das coisas que me chamou a atenção foram várias. Como eu sempre falo, a vontade é falar tudo. Está lá em Eclesiastes 10, quando ele diz assim: assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. Nós temos que ter muito cuidado, irmãos. Nós temos que buscar sabedoria no Senhor, sermos sensatos em Deus, porque assim como ele falou que a mosca morta produz mau cheiro, né? E estraga o perfume, a insensatez também pesa mais do que a sabedoria e a honra. Então, que nós vamos a pedir ao Senhor que possamos ser sensatos em todo o tempo. Bom senso nunca é demais, irmãos. Nunca é demais. Outra coisa que me chamou a atenção está lá no livro de Zacarias 8, Zacarias 10, quando ele fala assim: peça ao Senhor chuva de primavera, pois é o Senhor quem faz o trovão, quem envia a chuva aos homens e lhes dá as plantas do campo. Porque os ídolos falam mentiras, os adivinhadores têm falsas visões e contam sonhos enganadores. O consolo que trazem é vão. Ele aqui está alertando para os falsos profetas e que nós devemos sempre pedir a quem? Ao Senhor. Muitas vezes a gente fala demais, as pessoas ao nosso redor achando que eles irão resolver. E isso acontece às vezes comigo também. Às vezes a gente acha que por ter aquela pessoa ter uma posição mais elevada pode resolver os nossos problemas. Eu quero lhe dizer que muitas vezes a gente fala demais. A gente tem que pedir ao Senhor. É a Deus, o nosso Senhor, que é Ele que faz o trovão, que envia a chuva, que nos dá planta, que nos deu a vida, que nos dá a vitória. É Ele que é o nosso advogado fiel. Em Malaquias também me chamou a atenção quando é aquele capítulo, né, o capítulo 3, onde ele fala roubando a Deus, e aqui ele fala do dízimo, que muitas pessoas acham que o dízimo está lá no Velho Testamento. Não, irmãos, o dízimo está no Velho Testamento, o dízimo está no Novo Testamento, o dízimo é o mandamento do Senhor, o dízimo não é para dar, como muitas pessoas falam, vai levar o dízimo para o pastor. Não, muitas vezes o pastor recebe daquele dízimo, sim, porque o obreiro, quando o obreiro, ele é digno do seu salário. Quando o obreiro ele trabalha, muitos pastores só trabalham para a obra, vivem para a obra, eles precisam se alimentar também. Porque assim como eu que sou pastora, nós precisamos comer, beber, né? Beber que eu falo não é bebida alcoólica, é nos vestir, pagar as nossas contas. Então muitos pastores vivem da obra. E o dízimo também é para isso, mas não só para isso, né? Aqui a palavra diz assim: como pode um homem roubar a Deus? Capítulo 3, versículo 8. Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. E aí ele começa a falar quantas bênçãos ele fará. Ou seja, irmãos, quando nós levamos o dízimo para a casa do Senhor, para que haja mantimento na casa do Senhor, né? Para que o profeta, o pastor possa se alimentar, para que a casa do Senhor possa ser paga, porque tem água, tem luz, tem internet, tem ar-condicionado, aquelas que têm, enfim, para que haja todo aquele aparato ali, é necessário que se faça isso, mas Deus não precisa dos nossos dízimos. Aquela casa, a casa de oração, provavelmente se manteria aberta, mas também nós devemos devolver o dízimo, não é dar, é devolver 10% de tudo que Ele nos dá, para que Ele possa abrir as comportas do céu e derramar sobre nós tantas bênçãos que nós nem teremos onde guardá-las. E eu recebo isso sobre a minha vida, porque eu sou fiel a Deus, no pouco, no muito, Deus sabe. E eu passo por lutas, mas eu passo glorificando a Deus, e Ele sempre me honra, irmãos. Então, devolva seu dízimo a Deus e faça a prova dele para você ver se Ele não irá te honrar.
A outra última parte que eu achei também interessante, falando rapidamente, está lá em Apocalipse 1, versículo 3, quando ele diz: Feliz aquele que lê as palavras desta profecia e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Aqui é um alerta para cada um de nós, onde ele diz que felizes são, bem-aventurados são aqueles que lê as palavras desta profecia, certo? E aqui tá no livro de Apocalipse, né? Ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. A vinda de Cristo está próximo, todas as outras coisas estão próximas de acontecer, as revelações que estão no livro de Apocalipse. Então, que nós devemos aguardar. Feliz, bem-aventurado é o homem e a mulher que lê, que ouve, que lê, que guarda, que medita, que obedece aos mandamentos do Senhor. Amém, irmãos? E agora eu vou ler para vocês. Pegue lápis, papel, caneta e anote que nós iremos ler essa semana, a última semana do ano, né, que nós iremos ler. Vamos lá? Começando na realidade de ontem, domingo, dia 25, né? Esther, continuamos o livro de Esther, Esther 7, 8 e Apocalipse 10 e 11. Hoje, segunda, dia 26, Esther 9, 10 e Apocalipse 12. Terça-feira, amanhã. Aí encerramos o livro de Esther, começamos Cantares 1 e 2. Continuamos em Apocalipse 13 e 14. Na quarta, Cantares 3 e 4, Apocalipse 15 e 16. Na quinta, Cantares 5 e 6, Apocalipse 17 e 18. Na sexta, Cantares 7, Apocalipse 19 e 20. E no sábado, dia 31, último dia do ano, Cantares 8 e Apocalipse 21 e 22. E assim nós iremos encerrar nossa leitura da Bíblia. Então, assim, leia. Se você estiver atrasado, coloque em dias a sua leitura e Deus irá falar ao teu coração. E agora eu quero orar por você. Se você puder, feche teus olhos. Se não puder, leve seu pensamento ao trono da graça do Pai. E vamos falar com o nosso Deus. Senhor, meu Deus, amado, grandioso, eterno, maravilhoso, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos porque até aqui o Senhor tem estado conosco. Te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos porque, sabe, com todo o amor, o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem nos orientado, o Senhor tem nos alertado, o Senhor tem nos exortado. Obrigada, Pai. Obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua compaixão, pelas tuas misericórdias, pela tua fidelidade, porque o Senhor é conosco. Nós te pedimos uma semana abençoada, que o Senhor continue nessa semana, que o Senhor continue nos alertando, que nós possamos ler a tua palavra e aprender muito, 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 muito mais de ti. Continue conosco, Pai, e conceda-nos uma semana de paz, de alegrias, de aprendizado e de crescimento na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Eu sou a pastora Semília da IFAC, Igreja da Família Aliançada em Cristo. E se Deus assim permitir, em breve nós estaremos juntos para mais um Gotículas de Fé. Amém.